Eu vou contar uma história aqui, mas assim, não é uma história. É verídico, né? É algo que aconteceu comigo, com a minha família, né? Com a minha mãe principalmente. Então, assim, não é uma história, é verídico, é fato real. É por isso que eu falo às vezes que isso aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos. 8, 9 anos de idade. Por isso que eu falo que casal, marido não tem que ter amigas, sabe assim? E ainda, pior de tudo, é trazer, sabe? Amiga em casa, dizendo que é amiga, é de família, né, boa, é de família, tá, pode ser de família do bem, pode ser de família boa, mas eu acho que casal, amizade tem que ser tipo, né, ai, amiga do casal. E, né, mesmo assim, não sei. Eu sei que vão falar, mas não pode generalizar as coisas, né? Não pode. Sim, mas eu tô contando assim, né? O que aconteceu. E desde pequena, assim, né? Desde que eu nasci, comecei a me entender por gente assim, nós sempre moramos na roça, em fazendas. Moramos na roça, né? Mas o meu pai sempre trabalhou em fazendas. Então, o meu pai, eu me lembro que, nossa, e era bom demais, era muito bom. Porque eu lembro que a minha mãe, ela punha, né, açúcar ali numa canequinha para mim, para o meu irmão. E a gente ia lá no curral pro meu pai pôr o leite lá, tirado lá da vaca, direto da vaca. E era maravilhoso aquilo, sabe? Aquele leite quentinho. Era muito bom. Só que com o tempo, quando eu tinha, né, 8 anos, as terras, né, do meu avô, e não só do meu avô, mas todas as propriedades daquele local ali foram, como que fala? Eles desapropriaram, né, as pessoas para poder construírem, tipo essas casas da Coab, Minha Casa, Minha Vida, só que lá era núcleo, falava núcleo. Então tivemos que nos mudar dali, foi muito triste, foi muito doloroso, enfim, tivemos que nos mudar para um município onde minha avó não queria ir, minha família não queria ir, mas não tinha outra opção, tinha que ser. E daí, né, onde a gente foi morar, não tinha fazenda. E o proprietário, né, de onde meu pai trabalhava antes, ele comprou uma outra fazenda, mas aí era longe, muito longe. E o meu pai tinha que ir trabalhar lá. Só que o meu pai o meu pai ia trabalhar e ele ficava toda semana. E ele vinha só na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Meu pai vinha para casa. Só que daí, um tempo que meu pai estava lá trabalhando, meu pai disse que tinha conhecido, né, uma família que trabalhava numa fazenda próxima, né, de onde ele estava trabalhando, e tinha um casal de irmãos, uma moça e um rapaz. E daí meu pai trouxe esse casal para visitar a nossa casa ali. A minha mãe sempre foi assim, né, uma pessoa espetacular. Então, a minha mãe não se importou com aquilo. A minha mãe aceitou aquela visita do casal de amigos.
de irmãos, né, que eram amigos ali do meu pai. A minha mãe aceitou. Só que daí o meu pai, ele passou a trazer só a moça para visitar, né, a nossa casa. Só que daí essa moça começou a vir no sábado com meu pai de manhã, né, ou na sexta-feira, quando meu pai vinha na sexta-feira à tarde, ela vinha junto e ela dormia na nossa casa, ela ficava na nossa casa e ela voltava com meu pai de novo, né, na garupa do cavalo. Naquela época o meio de transporte era cavalo, era carro de boi, e ela voltava com meu pai de novo, na garupa lá do cavalo, né, meu pai vinha. E a minha avó era muito sábia, minha avó era muito... E a minha avó começou a tentar alertar a minha mãe, né, para minha mãe tomar cuidado, porque aquilo não estava certo, onde já se viu, né. E a minha mãe, meu Deus do céu, a minha mãe de uma ingenuidade tamanha, minha mãe era muito ingênua, a minha mãe não acreditava em nada assim que falasse para ela que o meu pai estava fazendo de errado. A minha mãe não acreditava. E a minha avó tentando alertar. E daí essa moça começou a vir assim todos os fins de semana, frequente assim, para nossa casa. Ela era assim, sabe? Ela tratava assim a gente assim, como, né? E tentou me ensinar a andar de bicicleta. Ainda bem que eu não aprendi a andar de bicicleta com ela. Daí, quando foi um dia, o meu pai, ele não veio. No fim de semana, o meu pai, ele não veio. E não mandou nenhum recado. Não mandou falar nada. Só não veio. Quando foi no meio da semana, a minha avó chegou assim, na boca da noite, né, na nossa casa. E a minha avó falou pra minha mãe: olha, fulano não vai voltar mais. Eu tentei te alertar, eu tentei te avisar, você não me escutou, filha, mas ele não vai voltar mais. E a minha mãe com 4 filhos pequenos, né, eu e os meus 3 irmãos. Então, meu pai não voltou. E o meu pai estava junto com essa mulher. Minha avó falou, ele se juntou, né, com aquela moça, aquela mulher que você acolheu aqui na sua casa. Ele se juntou com ela. Então, aquilo ali pra minha mãe, coitada, sabe? O chão abriu. O chão abriu pra minha mãe e foi assim. Na hora, minha mãe, ela não teve reação. Mas quando foi à noite, tarde, bem tarde da noite, aí foi uma crise de desespero, sabe? A minha mãe, eu, meus irmãos, foi um desespero, foi muita choradeira, foi desesperador. Então, é assim, o meu pai, ele dizia que a moça era amiga dele, e no fundo não era. Era uma pessoa que ele já estava interessado em nos abandonar para viver com essa mulher. Só que assim, não deu certo com a minha mãe, tudo bem, não deu certo, né? O meu pai, ele não foi homem para assumir, né, que não dava mais certo e podia chegar e conversar, e tudo bem também, né? Só que ele não fez isso. Ele não foi homem para fazer isso. Ele foi embora com essa mulher sem dar nenhuma explicação. E desde então, o meu pai nunca nos procurou. E teve aí a minha mãe, né, daí começou um sofrimento, porque a minha mãe teve que se separar dos meus 3 irmãos e vir embora para São Paulo, né? E eu vim junto, porque tinha uma prima da minha mãe que prometeu cuidar de mim, né, que eu ajudasse, eu com 9 anos de idade, para e pensa, eu ajudasse ela com as 3 crianças dela e ela cuidava de mim. Foi ali que começou toda a tortura. Essa mulher me torturou, essa mulher me humilhou. Essa prima da minha mãe, ela me humilhou tanto,
naquela época as crianças não era igual hoje, né? Porque eu poderia ver uma viatura ali da polícia na rua, chamar, contar, falar, ela ia ter presa se fosse hoje, mas não era. E essa tortura durou 1 ano e ela me ameaçava, eu não podia contar para minha mãe. A minha mãe trabalhava e vinha de 15 em 15 dias para me ver, né? E se eu contasse para minha mãe onde a minha mãe trabalhava, as patroas dela eram amores de pessoas, né? Elas iam deixar a minha mãe me levar junto, mas eu não podia contar porque ela me ameaçava. O dia que a minha mãe falou que a gente ia voltar para visitar os meus irmãos, a minha avó, o meu avô, sabe? A família, foi o dia mais feliz da minha vida, porque daí eu sabia, né? Foi quando a gente foi visitar minha avó, meus irmãos, e eu contei pro meu avô o que estava acontecendo. E o meu avô não deixou que eu voltasse mais. E a minha mãe ficou muito brava porque eu não contei pra ela. Mas eu não podia. E a minha mãe brigou com essa prima. Ai, foi uma coisa assim, sabe? Então, assim, tudo começou com uma amizade do meu pai. Entende? E tudo eu culpo o meu pai. Hoje eu tô com 60 anos de idade, depois que ficamos maiores de idade, né, todo mundo... Aí o meu pai já tinha construído uma outra família com essa mulher, ele teve 5 filhos, com a minha mãe 4, totalizando 9 filhos, né. Aí ele quis voltar a ter contato com a gente. Os meus 3 irmãos ainda tiveram contato com ele e, né, com os outros irmãos. E os meus outros irmãos, eles não têm nada a ver, porque eles não pediram para que isso acontecesse, né? Mas eu não quis ter mais contato com meu pai. Ele faleceu sem que eu visse mais. Então eu vi o meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho 60 anos. Ele faleceu quando eu acho que eu devia ter uns 40 anos por aí. Meu pai faleceu. Mas eu não quis mais saber. Mas agora eu perdoei tudo o que aconteceu e eu pedi pro meu pai, né, me libertar, né? E eu preciso continuar minha vida. Com 60 anos, eu contei essa história, né, no meu aniversário que eu fiz. E agora eu tô livre. Eu tô livre para seguir o meu caminho e o meu pai tá livre para seguir a vida dele onde quer que ele esteja. A minha mãe foi uma heroína também, Deus já levou. Essa eu só tenho orgulho. O meu pai foi o meu avô. Meu avô foi o meu pai. Eu posso, assim, gritar que o meu avô foi um herói. Mas o meu pai, tudo que eu passei, que a minha mãe se separar dos meus irmãos, tudo que a gente passou, foi culpa dele. Culpa do nosso pai. Porque nós não pedimos para nascer. Nós não pedimos para nascer. A obrigação do nosso pai era cuidar. Era só cuidar. Que não deu certo, tudo bem, mas cuidasse dos filhos. Eu tentei contato, eu tentei me aproximar dos meus outros irmãos, mas eles não quiseram. Eu senti que eles não quiseram. Então, assim, eu não vou mais procurá-los. Eu não quero também mais saber, né? Porque se eles não quiseram, eu não tenho culpa. A mulher, ela continua viva até hoje. Ela ainda está viva, né? E ela segue a vida dela. Mas eu não vou falar assim, nossa, não, sinto muito. Sinto muito. Mas o meu pai, ele foi culpado, mas ela teve a culpa. Ela também teve 50% da culpa foi dela. Ela nem um segundo, nem por um momento ela pensou que o meu pai estava abandonando 4 crianças. Meu irmão mais novo, ele tinha 8 meses de vida. Ela não incentivou o meu pai pelo menos a pagar uma pensão pra gente. Ela não incentivou, né? Então, assim, tudo que ela queria era ser feliz com meu pai. Se ela foi ou não, isso também não me interessa e não vai me interessar, né, agora. Mas ela teve 50% da culpa. Então, assim, 50% da culpa, eu fico com 50% daquilo que me pertence, 50% daquilo que pertence a ti é teu. Então, assim, hoje eu perdoei, hoje eu quero viver livre, viver em paz, viver tranquila, né?
E essa é a história, que não é uma história, né? É a história da minha vida, é verídico, aconteceu. Por isso que eu digo, não tem que ter amigas. O marido não tem que ter amigas. A esposa não tem que ter amigos. Amigos, amiga é a família, entendeu? Amiga é a família. Ah, é porque é o meu amigo, porque é minha amiga. Não, gente, isso não existe. Era amiga do meu pai, né? E foi embora com meu pai. E essa é um pouquinho só da minha história.